Bom, vamos para esse assunto maravilhoso. Já já a gente vem para esse cantinho que a gente montou para mostrar ao vivo como isto é feito. Transplante de rins, o nosso assunto, né? Manda perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV. Já estou aqui com ele, que é nefrologista, Dr. Reginaldo Boni. Bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre obrigado. Um prazer tê-lo aqui no programa. O assunto é um assunto que desperta muita curiosidade, principalmente porque é algo feito com muita segurança, muito rigor, de uma forma muito rápida, Sim. muito eficiente, que tem salvado muitas vidas. Então é um prazer poder falar do assunto aqui no Você Bonita. E antes até que a gente fale a respeito do transplante de rins, como ele é feito hoje aqui, queria que você comentasse, para a gente abrir, a função renal, né? O que a gente tem que entender desse aparelho tão importante? Na verdade, os rins, eles têm uma importância crucial na vida de todo ser humano, né? Os rins, eles têm a função tanto de controlar a quantidade de líquido que nós nos livramos depois de beber bastante água ou qualquer outro líquido, como também controlar uma coisa que a gente chama dos eletrólitos, né? Então, sódio, potássio, os produtos nitrogenados. Então, cada vez que eu como alguma coisa, tudo isso é degradado de maneira muito rápida, é absorvido e tudo passa pelos rins. Então, por exemplo, se eu tenho o sódio muito alto e os rins controlam o sódio, se eles param de funcionar, o sódio sobe muito e eu posso ter pressão alta, hipertensão. Se eu deixo de eliminar, por exemplo, o potássio, que os rins também controlam, eu posso ter problemas cardíacos, como, por exemplo, algum tipo de arritmia. Então, os rins, eles têm um papel muito importante nesse controle, além de ter outras funções, como, por exemplo, controlar também a pressão arterial. Então, os rins são muito importantes na nossa vida. Olha só. A gente tem um vídeo até para ilustrar um pouco do que o doutor está falando, para a gente ter uma ideia, né, como eles trabalham. Olha lá. Pode explicar para a gente, doutor? Na verdade, aí a gente vê os rins, que eles estão posicionados na região do retroperitônio, né? Então, eles estão bem atrás nas costas, eles são em número de 2, no formato de um feijão, e aí a gente vê a urina sendo produzida e sendo eliminada, sendo excretada. Toda esta região dos rins é como se fossem um grande conglomerado, um grande conjunto de vasinhos muito pequenos, por onde o sangue está passando ali, né? Está sendo filtrado e está sendo produzida a urina, está sendo absorvido elementos que são importantes para a nossa vida, estão sendo excretados elementos que não são importantes, como por exemplo a ureia, a creatinina, que são marcadores da função dos rins. Então quando está alto no sangue, tem que investigar um pouquinho, né? Exatamente. Se a creatinina, por exemplo, estiver elevada, a gente tem que ficar atento, porque isso pode ser já um sinal de disfunção renal, né? Ali está sendo produzida a urina então ela vai para a bexiga e a bexiga, né, através da uretra, a gente elimina a urina e a quantidade excessiva de líquidos do organismo. Dá para dizer do nosso dia a dia, o que hoje a gente faz errado ou que deveria ser um alerta que a gente está ali agredindo a função renal, mesmo que sem saber? Na verdade, o baixo consumo de líquidos, né, ou seja, a desidratação, ela pode realmente, a longo prazo, complicar um pouco a função dos rins. A outra coisa que a gente tem que entender é que os rins, eles são formados, como disse inicialmente, por um grande conglomerado de vasos, né? Então, se eu não cuido da pressão, esses vasos vão sofrer. Se eu tenho uma dieta muito rica em calorias, livre de coisas boas que a gente encontra na natureza, os nossos rins, como o coração, como o fígado, ou seja, os rins são parte do organismo e uma alimentação não saudável pode me levar a ter problemas renais no futuro. O consumo, não sei se já existem estudos relacionados, tá, doutor? Por curiosidade. Muitas vezes abusivo até do refrigerante. Também é algo que pode comprometer? Os refrigerantes, eles têm grande quantidade de açúcar e alguns deles grande quantidade de sódio também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque geralmente as pessoas que consomem refrigerante, consomem isso de maneira muito rotineira. Então, só para a gente ter ideia, aproximadamente numa lata de refrigerante, a gente vai ter aí em torno de 2 ou 3 colheres de açúcar. Então, é calórico demais, né? Então, a gente deve tomar cuidado, além dos conservantes, dos acidulantes, dos corantes. Os corantes são um problema. Também. Então, a gente tem que tomar cuidado
e acho que o bom senso e o equilíbrio, eles sempre são muito positivos numa dieta saudável. A questão do sódio também em excesso é perigoso. Grande parte, para não dizer quase todos os alimentos, mesmo os alimentos doces, como conservante, eles têm alguns produtos à base de sódio. Então é importante que a gente sempre leia o rótulo, né? Veja o que você está consumindo, porque você pode estar tendo uma dieta rica em sódio sem estar sabendo. E era o assunto que a gente estava falando agora há pouco, né? Agora, quando a gente fala de pedra nos rins, ou até uma questão de infecção renal, que pode acontecer, eu acho que as mulheres acabam sofrendo mais, até com a questão da infecção urinária, que quando diz que fica mais séria, ela pode atacar os rins e tal. Nessas duas questões, são também acontecimentos da nossa vida que podem prejudicar a função renal? Ah, sim. As pedras nos rins, que tem o nome mais científico de calculose renal, elas podem ser produzidas a partir, por exemplo, da saída de cálcio dos ossos. Tá. Né? Então, isto é uma das causas. Então, os rins vão filtrando este sangue que está rico em cálcio e este cálcio vai se acumulando e vai formando pequenas pedras que podem realmente interferir na função dos rins. As infecções repetidas, e se elas forem mais graves, como no caso das pielonefrites, que nós chamamos, ou seja, são infecções que comprometem os rins, quando não tratadas, também podem comprometer a função dos rins. Hoje, doutor, dá para dizer aí numa questão assim, até de porcentagem, o que mais traz problemas para que as pessoas necessitem, então, do transplante e até da hemodiálise, né? Já que a gente está falando do assunto todo. Nós temos fatores ou doenças externas aos rins, que comprometem os rins de maneira muito importante, e temos doenças próprias dos rins. Né? Então, por exemplo, uma doença externa aos rins que compromete muito a função renal, a diabetes. Então, se a diabetes não for cuidada de maneira adequada, no futuro ela sim pode trazer complicações renais, inclusive chegando ao ponto do paciente necessitar de um procedimento substitutivo, que é a hemodiálise. Né? Tá. E das doenças próprias, outra doença também que é muito importante, que é muito comum e que as pessoas não dão muita importância, é a hipertensão, é a pressão alta, porque é uma doença muito silenciosa. Né? Então, eu tenho pressão alta, às vezes eu estou um pouquinho com dor de cabeça, ou não estou me sentindo muito bem, acho que é porque eu não dormi bem. Não, meçam a pressão. É importante medir a pressão e ter o controle adequado da pressão. Pode ser que descubra ali. Pode ser que descubra ali. E das doenças próprias do rim, a gente tem o que a gente chama das glomerulopatias. Então, são doenças próprias que atacam esses vasos de maneira muito agressiva e que podem, sim, levar o paciente ao fato de ter que fazer hemodiálise e depois até o transplante renal. Então, vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, vou dar um tempo que a gente vai colocar perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A gente vai ouvir, inclusive, um depoimento da Ludmila Carneiro Correia, que fez o transplante. Já vou contar para vocês. Mas antes, então, vou deixar uma perguntinha já do público que escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Renata. Um beijo. Urinar muito quer dizer algum problema renal? Essa pergunta é extremamente importante, assim como o inverso, né? A pessoa ali que acha que tem uma hidratação adequada, mas que não está urinando tanto. Que impacto que isso pode ter na saúde, a gente já te conta. Vamos lá, perguntinha do público, deixamos aí na tela. Renata, obrigada. Então, urinar muito quer dizer algum problema renal? Necessariamente não. Tá. Né? A gente pode, se a gente ingerir muito líquido, numa temperatura ambiente adequada, a gente vai produzir muita urina. Se a gente ingerir pouco líquido, também a gente vai ingerir pouca urina. Mas é sempre importante, se isto for um fato que incomoda demais a pessoa, consultar um nefrologista para fazer uma avaliação. Né? Tá. Porque aqui nós estamos num programa de televisão e, obviamente, as perguntas elas têm que ser bastante amplas, né? As respostas têm que ser bastante amplas. Mas então, se isso lhe incomoda, procure um nefrologista para fazer uma avaliação. Mas a princípio não é um problema. Minha diretora pergunta a respeito daquela urina noturna, né? Da pessoa que tem ali o hábito de levantar várias vezes para urinar durante a noite. Isto, às vezes, está associado em pacientes mais idosos com a questão de algum aumento da próstata. Então, é importante observar isto também. Outro sinal que me leva muitas vezes ao banheiro, mas aí eu também já tenho um pouco mais de sintoma, é a questão da infecção urinária que você bem lembrou no começo do programa.
programa. Então, a gente sempre tem que estar atento a essas questões e, se for necessário, consultar realmente um médico no posto de saúde, ele tem condição de lhe dar essas respostas com mais objetividade. Agora, doutor, já que a gente está falando do assunto todo, da questão até da hemodiálise, hoje você tem dados, assim, para a gente ter uma ideia aqui no Brasil, como é que está acontecendo? A gente tem uma quantidade gigantesca de pacientes precisando de diálise, fazendo diálise, e cada vez mais pacientes chegam à diálise, né? É importante dizer que nós temos duas modalidades de diálise, aquela que é mais popularmente conhecida como a hemodiálise, onde o paciente tem que ir à clínica pelo menos 3 vezes na semana, ficar conectado a uma máquina, né, por pelo menos 4 horas, então é uma coisa bastante desgastante para o paciente. E tem uma outra diálise que a gente chama de diálise peritoneal, onde um catéter é colocado no abdômen e muitas vezes esse paciente consegue fazer diálise durante o período noturno na sua casa. Né? Então existem indicações para cada um desses tipos de diálise. Mas a gente estima que mais de 100 mil pessoas no Brasil façam diálise, né, algum tipo de diálise, e isto obviamente tem um custo muito grande, né, para o Estado, para o país. Da mesma forma que a gente sabe que pelo menos 12 ou 13 mil pessoas no Brasil precisam de um transplante renal, né? Contra dados que não são tão bons assim, mas são bastante importantes para o país que a gente vive, de ter ao redor de 5.500 transplantes renais sendo realizados no Brasil. Uau. E a gente fala, olha, 5 mil é muito, é pouco? É insuficiente para a quantidade de pacientes que precisam. Mas se a gente for comparar em níveis internacionais, hoje o Brasil é o segundo país no mundo que mais faz transplante renal. Só fica atrás dos Estados Unidos, que faz em torno de 20 mil transplantes ao ano. Aproveitando, então, a gente já vai para o nosso centro cirúrgico para falar a respeito do transplante. Vamos ouvir as palavras agora? Pode ser, Glaucia? Então vamos lá, vamos ouvir as palavras da Ludmila Carneiro Correia, que vai contar um pouquinho, ela passou por um transplante de rim, olha lá. Olá, meu nome é Ludmila, tenho 30 anos. Eu tive um problema renal com 12 anos e fiz um tratamento, né, durante 4 anos. Fiz hemodiálise por 10 meses e aí eu consegui o transplante, né, com doador cadáver. Na época, minha mãe ela ia fazer a doação do rim dela para mim, estava fazendo todos os exames, mas graças a Deus eu consegui, né, o rim pela fila e foi totalmente compatível. Hoje eu tenho uma vida normal, graças a Deus. Eu trabalho, me formei, tenho sonhos, né? Quero construir uma família e tudo isso, né, eu devo a essa família, né, que autorizou essa doação de órgãos. Então hoje, se eu tiver que deixar um legado, uma mensagem para alguém, né, eu acho que o mais importante é as pessoas não serem egoístas e serem solidárias, porque hoje o rim que eu carrego aqui dentro de mim faz eu realizar tudo que eu mais desejo na minha vida, né? E se não fosse isso, talvez eu estaria ainda numa máquina, dependendo de uma máquina, né, para poder sobreviver. E eu levo comigo, né, uma mensagem do meu médico, do meu nefro, que hoje não está mais aqui, mas que vou carregar para minha vida toda. Que eu tenho que viver a minha vida intensamente como se fosse a última, né? Como se fosse o último dia. Então, acho que as pessoas, né, têm que pensar um pouquinho nisso, não reclamar e viver a vida intensamente. É isso. Obrigada. Adorei. Concordo plenamente. Parabéns. Linda história da Ludmila Carneiro Correia. Que bacana poder ouvir as histórias de sucesso. Eu acho que são aí o que mais, né, motiva o trabalho, que dão, né, aquele gás ali nessa equipe maravilhosa que a gente tem hoje, dos grandes médicos e especialistas que estão em contato com isso todos os dias. Parabéns, Ludmila, obrigada e venha quando quiser. Queremos te dar um beijo ao vivo, viu? Obrigada. Aproveitando a história dela, porque eu já vou pegando um pouquinho daqui e dali, ela citou uma coisa interessante. Ela comentou que a mãe dela faria a doação, porque hoje, uma pessoa pode viver com um único rim. Sim. Então, a pessoa que está viva, ela pode doar um rim. Porém,
ela conseguiu pela fila o transplante de, ela cita cadáver de alguém que fez a doação após o óbito e tal, e que, no caso dela, foi compatível. Hoje, como é que a gente, de onde vem esses rins, então? E a questão da compatibilidade, que é o que chama muita atenção, né, doutor? Na verdade, quando a gente fala de transplante, antes a gente tem que se perguntar, eu vou transplantar um órgão, mas de onde vem este órgão? Né? Então, no caso dos rins, a gente tem duas fontes de doadores. São os doadores vivos, que são pessoas com maioridade, com condições clínicas de ser doador e com autonomia para decidir sobre a doação, e que pode doar um dos rins. Né? No caso da Ludmila, ela cita que ela foi transplantada com rim de doador cadáver, e esta é a terminologia mesmo, a gente pode chamar de cadáver doador falecido. Né? A Ludmila foi transplantada no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, na época se fazia transplante renal, atualmente a gente só acompanha os pacientes neste instituto, e o rim veio de um doador falecido. Então vamos primeiro saber quem que é o doador falecido. O doador falecido é uma pessoa que estava bem e por algum evento acabou evoluindo desfavoravelmente para a morte encefálica. Ou seja, é alguém que está morto, como aqui a nossa doadora. Podemos tirar? Podemos tirar. Então, inicialmente nós temos uma doadora aqui, que é uma doadora de órgãos, tá certo? Essa doadora de órgãos, eu vou contar a história para vocês, ela sofreu um traumatismo crânioencefálico, ela sofreu um trauma na cabeça e acabou evoluindo para a morte encefálica. A família foi consultada, autorizou a doação e a partir daí nós vamos obter os órgãos para transplante. Então, eu vou mostrar para vocês onde estão os rins de uma forma mais palpável, né? Então, a gente tem aqui toda a cavidade abdominal, que é esta região, e nós temos aqui a cavidade torácica. Então, aqui nós temos os pulmões, aqui a gente está vendo o coração atrás, na frente, na verdade, o saco pericárdico, este é o fígado, aqui a gente tem o estômago, aqui a gente tem as alças intestinais. Né? Então, eu vou só simular, vou mostrar para vocês como a gente faz a obtenção dos órgãos para transplante. E eu vou focar mais no rim, né? Que é o objetivo aqui da nossa conversa. Então, nós afastamos as alças, obviamente, as alças intestinais, obviamente, a gente não faz isso no ser humano, mas a gente apenas afasta essas alças abdominais, eu vou colocar aqui do lado, e aí a gente consegue ver a cavidade intraabdominal, né? Na cavidade intraabdominal, a gente tem o pâncreas aqui, que é um órgão bem pequenininho, mas que pode provocar problemas renais, né, no futuro por causa da diabetes. A gente tem o baço aqui está o fígado, o estômago, e eu vou só retirar o estômago aqui. A gente não retira na vida real, né? Mas aqui é só para a gente poder simular. E aqui a gente chegou finalmente aos rins, né? O foco da nossa conversa de hoje. Os rins, então, eles estão colocados lá atrás, são em número de 2, eles são perfundidos, ou seja, o sangue chega por artérias específicas, que são essas vermelhas aqui, né? Ele irriga os rins e o sangue volta dos rins por esta azul. Né? Então, aqui a gente tem a veia cava que leva o sangue para o coração para ser bombeado novamente, ser redistribuído pelo corpo. Aqui a gente tem os ureteres, por onde sai a urina até lá embaixo na bexiga, certo? Então, como é que a gente faz para retirar os rins? A primeira coisa é que a gente tem que perfundir esses órgãos com uma solução preservante, porque eu vou ter que resfriar estes órgãos para eles poderem ser utilizados. Daqui a gente pode então fazer a doação de tudo que você foi removendo. Rins? Na verdade a gente pode doar os rins, o fígado, os pulmões, o coração e o pâncreas. Pulmões também. Também. Né? O que é muito interessante que você falou no começo, uma pessoa pode viver com rim? Sim, por isso que a gente tem a doação intervivos, que doam um rim. Mas quando a gente retira os rins de um doador falecido, a gente transplanta um rim para cada pessoa. Então, minimamente, um doador, ele pode doar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 órgãos para melhorar ou até muitas vezes salvar a vida de algumas pessoas. Porque no caso do transplante do rim, eu ainda tenho a chance de fazer hemodiálise. No caso do transplante cardíaco, eu não tenho nenhuma máquina que substitua o coração para que o paciente continue vive com qualidade de vida. Bom, então vamos lá, a gente vai fazer a retirada dos rins. Tá bom. Certo? Certo. Então antes de retirar, eu vou aqui dissecar uma artéria, né? Eu disseco esta artéria importante e vou fazer uma coisa, vou pedir licença para vocês só um pouquinho. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar
este catéter dentro desta artéria e nós vamos perfundir os rins com uma solução fria. Essa solução fria vai fazer o quê? Vai conservar os rins por até 18, 20 horas para eu poder utilizar. Né? Tá. Então, no caso da Ludmila, quando ela foi chamada, os rins já haviam sido retirados, a gente já sabia que os rins iam para ela, um dos rins ia para ela e houve tempo hábil para o transplante ser realizado. Tem que ser muito rápido. Tem que ser muito coordenado e muito rápido. Quando é a retirada do rim de alguém que está vivo, é feito ao mesmo tempo ou não, também não? Pode ser feito geralmente é feito ao mesmo tempo, Tá. né? Só que obviamente a gente não faz uma cirurgia tão grande assim. Na verdade, se faz uma pequena incisão, se retiram dos rins, esse rim é perfundido com líquido, como Também. eu estou mostrando aqui, e o rim é logo em seguida transplantado. Ele não precisa ficar esperando para ser transplantado. Tanto que doador e receptor, nesta condição, são internados juntos. Né? Perfeito. Bom, então a gente foi lá, perfundiu este órgão, foi perfundindo, aí a gente faz um cortinho pequeno aqui na veia, por onde sai o sangue, e a gente faz a aspiração desse líquido. Então, a gente lava os rins com uma solução preservante e coloca gelo dentro da cavidade abdominal. Para quê? Para a gente preservar os órgãos mesmo. Né? Quando eu faço essa perfusão, eu perfundo, eu irrigo, né? Eu lavo tanto os rins como o pâncreas, como o fígado. Né? Então todos esses órgãos podem ser retirados. Primeiro a gente retira o fígado, o pâncreas e finalmente a gente vai retirar os rins. Tá. Então, isso tudo já foi perfundido e agora a gente vai retirar o rim, né? Os rins. Eu vou só mostrar aqui para vocês, vamos também aproveitar e tirar o fígado, Vamos, né? Já que nós estamos aqui, Olha uma só doadora que de legal. múltiplos órgãos, nós vamos tirar os rins, né? Claro que aqui a gente só tem uma face do rim, porque a outra face está aqui, mas basicamente a gente tira os rins, separa os rins e transplanta os rins para cada uma das pessoas. Então temos 20 horas Mais ou para menos. transplantar 2 rins. 2 rins, 2 pacientes diferentes. 2 pacientes. É óbvio que quanto menor tempo a gente fizer, a gente tem mais segurança num bom resultado. Perfeito. Né? Bom, aí a gente tirou. Tirou aí. Agora a gente vai fazer este doador se converter numa paciente, certo? Onde que eu coloco o rim? Muita gente imagina que quando eu tiro um órgão, quando eu transplanto um órgão, eu tenho que colocar o órgão no mesmo lugar. mesmo lugar, Né? aham. No caso do coração isso é verdade, do pulmão isso é verdade, do fígado isso é verdade, do pâncreas também é, mas dos rins não. Os rins a gente não vai colocar no local habitual deles. A gente vai colocar nesta região aqui que eu, antes do programa, já dissequei para você, tá certo? Interessante, doutor. Então a olha. gente vai colocar nessa região aqui. Essa região é a região ilíaca, né? Então o rim ele vai ficar acomodado aqui em cima da crista ilíaca, a gente tem esse osso aqui, então ele vai ficar acomodado aqui. Uau. Né? Deus faz as coisas bem certinhas, né? Então ele fez um Impressionante. espaço aqui guardado para a gente transplantar um rim. Puxa Né? vida. Então a gente vai lá, disseca estes vasos aqui. Então aqui a gente tem a mesma artéria, que essa aqui é a artéria ilíaca, e aqui a gente tem a veia ilíaca, e aqui a gente vai ter o ureter. Então a gente coloca o rim mais ou menos nessa posição. Tá. Né? E automaticamente, então, aquele rim, porque a pessoa ela pode ter o problema nos dois também, né? Normalmente para precisar, Sim, são dos dois. ela tem que ter, eles têm que estar inativos. Eles já não estão com a funcionalidade, mas precisa se desligar, precisa ter Não. nada Não, disso. não, eles ficam Apenas lá. colocar outro. Exatamente, a gente coloca Gente, outro que no loucura. local absolutamente diferente dos originais. Tá. Raramente a gente tem que retirar os rins originais. Certo. Né? Quando eles estão muito grandes, ocupando muito, porque tem uma doença que se chama doença renal policística, que às vezes ela cria vários cistos muito grandes e elas ocupam muito a cavidade e elas acabam incomodando muito o paciente, provocando dor, um desconforto. Então a gente retira, mas nunca a gente vai lá e eu coloco os rins na posição original. A gente perfeito. sempre coloca um dos rins. Os rins são colocados e eles só são colocados a partir do que você me perguntou. Será que é compatível? Então, quanto maior o grau de compatibilidade, maior a segurança para que o transplante funcione e para que o paciente viva muitos e muitos anos com este transplante. E vocês precisam avaliar idade, peso, Sim. masculino, feminino? Necessariamente não. Não, isso não. O que a gente faz é uma coisa que se chama compatibilidade HLA. Obviamente as crianças elas têm
aí não um privilégio, mas elas saem antes nas listas, né? Por uma questão de, obviamente, criança, a gente sempre tenta transplantar antes, mas é a compatibilidade. É Perfeito. O quanto é igual, chama antígeno leucocitário humano. Que fantástico. Né? Vamos colocar a perguntinha do público. Tem muita pergunta, fantástico. Que aula. Na tela. Obrigada, Azul, e um beijo para você. Quantas vezes uma pessoa pode receber, então, um transplante de rim? Olha, a gente espera que ela receba poucas vezes, né? Mas uma, duas e algumas vezes até 3 vezes isso pode acontecer, né? É importante dizer que cada vez que eu faço um transplante, eu sensibilizo essa pessoa a um novo transplante. Então, isso pode complicar um pouco a evolução do transplante seguinte, né? Mas, em média, a gente sabe que 2 vezes isso é bastante factível e realmente às vezes acontece, né? Principalmente porque a pessoa, depois de qualquer transplante, ela precisa receber uma medicação que se chama imunossupressão. São remédios imunossupressores que fazem com que o paciente não vá rejeitar este órgão. Às vezes rejeita. Rejeição é um evento até que relativamente comum, mas hoje a gente também consegue tratar as rejeições e manter este rim funcionando por vários anos aí. Que fantástico, doutor. Fantástico. É muito a explicação assim tão clara, com tanto ilustra, com colorido, com fantástico. Tô na tela, mais perguntinha. Tô aqui, ó, ficaria aqui, ó, falando de todos os outros, né? Eu ficaria a tarde toda. Aparecido, obrigada. Um beijo para você. É verdade que tomar magnésio ajuda a evitar pedra nos rins? Existe alguma contraindicação? Na verdade, essas coisas de tomar isto, tomar aquilo, precisa ser avaliado, né? A gente não indica tomar nada desde que não tenha um diagnóstico claro de certeza. Então, se eu não sei, eu não posso falar, todo mundo toma magnésio, não funciona assim. Então, a gente sempre tem que consultar o médico e isto não é bem verdade, né? Então, a gente tem que sempre consultar o médico e evitar a automedicação, que ela pode ser muito perigosa. Tem muita gente que fala, se esse remédio não fizer bem, não vai fazer mal também. Isso não é verdade. Então, evite a automedicação e procure um médico. Aí, mais perguntinha na tela. Obrigada, Ciele. Um beijo para você. Do que é formado o coraliforme renal? Então, na verdade, ela está se referindo aí à questão dos cálculos renais, né? Os cálculos coraliformes, eles formam como se fosse uma coroa mesmo, um coral ali. E ela ocupa bem a região interna aqui dos rins, né? Como a gente havia comentado. Geralmente, essa região ela é comprometida pela filtração excessiva de alguns elementos, como, por exemplo, o cálcio. Que você comentou. Exatamente. Aproveitando também a sua pergunta, que eu já estou aproveitando tudo, a análise após expelida a pedra ou a retirada hoje... deve ser feita? Geralmente ela não ajuda muito. Geralmente ela não ajuda muito. Ajuda muito mais a gente fazer uma avaliação clínica do paciente, laboratorial, com amostras de sangue desse paciente, para saber se ele tem algum elemento em excesso e que possa estar colaborando para a formação dos cálculos. É verdade que o uso hoje, que aumentou muito o consumo, enfim, a suplementação dos suplementos em si, de proteína, os wheys e etc., tem contribuído para esse aumento das pedras renais, enfim, das crises e dos casos? Das pedras necessariamente não, mas quando eu como uma quantidade muito grande, excessiva e contínua e durante muitos anos de proteína, eu vou usar um termo bem popular, eu forço os rins, né? Então, quer dizer, tudo que passa pelo rim vai ser filtrado. A carne, quando ela é degradada, ela produz, por exemplo, uma coisa que se chama ureia, um produto nitrogenado, que é o que a gente mede no sangue. Então, a gente precisa ter equilíbrio na alimentação, né? E evitar consumir produtos que você não saiba exatamente o que tem dentro do pote, né? Porque às vezes está escrito, aquilo não é tão claro e as pessoas consomem isso de uma maneira muito abusiva. Verdade. Né? Mais uma perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Silvana, um beijo. Gostaria de saber, uma pessoa que tem infecções urinárias repetitivas, então pode ter problema renal? Pode ter problema renal. Por que pode ter problema renal? Porque a infecção urinária, geralmente, ela é do trato urinário baixo. É da bexiga para a uretra, por onde sai a urina. Se essa infecção sobe pelos ureteres, ela pode comprometer os rins. Se ela compromete os rins de maneira repetitiva, ela pode realmente danificar os rins e me levar a ter problemas renais no futuro. Pois é, gente, tem que procurar o médico, tem que cuidar, porque infecção urinária, inclusive,
baixa, enfim, antes até que ela chegue no rins, já é algo de um desconforto, uma Absurdo. dor, É. né? Que já é um aviso aí imenso de procure ajuda, né? A gente vai colocar daqui a pouquinho um depoimento, né? Vamos colocar agora? Então, depoimento de quem está assistindo, vamos ver. Vamos ler para vocês. Obrigada. Olha lá. É da Vanessa. Vanessa, um beijo, obrigada. Minha mãe ia fazer, porém precisava fazer uma limpeza no sangue. Tipo uma troca de sangue. Ela preferiu não fazer o transplante. Interessante, Vanessa. Como é que vocês interpretam aí alguns casos? Na verdade, eu acho que esta vai muito na questão da indicação do transplante e quem pode fazer e quem não pode fazer, né? Uma pessoa que foi hipersensibilizada, ou seja, que tomou muitas transfusões, ou que teve muitos filhos, né, ou que fez muitas cirurgias, ela pode ter anticorpos contra o rim que vai ser transplantado, né? Então, existem realmente algumas situações onde a gente não tem condição de indicar o transplante. Mas na grande maioria das vezes, a gente tem sim condição de indicar o transplante e o paciente pode se beneficiar por muitos anos aí com esse procedimento. É uma questão aí que é avaliada médico-paciente muito... Exatamente, individualizada, né? E muito segura, muito honesta, muito ali aquela troca de opinião, né? Colocar na balança o que vai trazer mais risco-benefício, risco-benefício. Né? Alguns pacientes, eles ficam em diálise durante muitos anos e vivem bem com a diálise. Outros pacientes, infelizmente, não conseguem transplantar. Então, a gente tem aí várias situações, né? Perguntinha do público, na tela. Obrigada, Carlinha, um beijo. Quem faz hemodiálise pode fazer tratamento estético? Olha, pergunta interessante. Eu acho que todo mundo pode ficar bonito, né? Pode, não tem problema nenhum. Não tem contraindicação. Não tem obviamente, a gente precisa ver o tipo de tratamento estético, né? Mas, a princípio, não tem nenhuma contraindicação, né? Claro que uma grande cirurgia para, por exemplo, aumento de mama, ou redução de mama, ou lipoaspiração, ela precisa ser vista com bastante cuidado, porque o paciente que faz tratamento renal, ele pode ter, por exemplo, a coagulação algumas vezes comprometida, né? Mas um tratamento estético mais superficial, eu não vejo, a princípio, nenhuma contraindicação. Tem que conversar com o médico. Tem que falar com o médico. Doutor, vamos encerrar com um recado a respeito aí da doação. Eu acho que assim a gente faz a nossa parte por inteiro, assim, né? Eu acho que eu primeiro queria agradecer, né? E eu sempre agradeço as famílias dos doadores. Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, com tanta tecnologia, e a gente vai ter aí no futuro a história do rim biônico, né? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Nada disto funciona se as famílias não entenderem a importância da doação de órgãos. Todos somos pacientes, nós podemos um dia precisar de um transplante, como nós podemos, ou nossos familiares, serem doadores. Então pensem, não se assustem, não tenham medo. Hoje o diagnóstico de morte cefálica é absolutamente consolidado no país, é um diagnóstico absolutamente seguro, e quando o médico falar sobre a doação de órgãos, como nós falamos lá no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, fiquem tranquilos, né? Pensem nessa possibilidade, porque a gente vai ajudar tantas Ludmilas nesse país que a gente vive, né? Sem dúvida, doutor. Muito obrigada. Vamos então fechar. Eu estou com um texto aqui. Olha que interessante. Você tocou no assunto. Você sabia que pesquisadores dos Estados Unidos estão se preparando para iniciar a implantação do primeiro rim biônico em pacientes que possuem doenças renais? Esse será um grande avanço na área de saúde, uma vez que o dispositivo poderá liberar os pacientes das máquinas, então, de hemodiálise. Com isso, o órgão artificial oferecerá uma grande melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Como é que vai funcionar, doutor? Já eu espero que funcione. Já temos uma expectativa? A expectativa era para 2019, isso já sair um pouco do caráter experimental e ser colocado em testes mesmo. A gente tem que esperar um pouco mais. Na verdade, esse rim biônico é um dispositivo que contém parte, como o próprio nome diz, né, biônico, contém partes com muitos sensores e partes biológicas que vão ser implantados dentro da cavidade do paciente e vai fazer a função do rim. A gente tem que esperar um pouquinho mais, tomara que saia, tomara que dê certo e tomara que muita gente se beneficie com essa nova tecnologia. Tá aí. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu vou deixar um agradecimento para quem quiser saber mais. Instituto Dante Pazanese de Cardiologia tem um site idpc.org.br, idpc.org.br, e o seu e-mail para quem quiser mandar aí dúvidas e entrar em contato com o doutor. reginaldo.boni@idpc.org.br.
reginaldo.boni@idpc.org.br. Obrigada. Muito obrigado. Maravilhoso. Que grande presente nos deu. Eu que A mim e ao agradeço. público. Até a próxima. Obrigado. Obrigada Até a e bom próxima. trabalho, Tchau, tchau. doutor. Obrigado.